Sistema digestório humano. Bom, o sistema digestório humano é composto por alguns órgãos. A boca, incluindo língua, glândulas salivares e dentes. A boca se comunica com o tubo muscular, que é a faringe. A faringe se bifurca em laringe do aparelho respiratório e esôfago, que desce em direção ao estômago. O estômago se comunica com o intestino delgado, que faz comunicação com o intestino grosso. O intestino grosso termina no reto e na válvula ânus. Além destes órgãos, temos as glândulas anexas, o fígado e o pâncreas, além da vesícula biliar, que armazena a bile produzida pelo fígado. Portanto, vamos analisar a digestão sob aspectos físicos e químicos. Existem mecanismos físicos como a mastigação, a deglutição e o peristaltismo, que envolvem movimentos musculares. Mastigação é um movimento físico por triturar o alimento apenas. A deglutição é o engolir, o ato de engolir, empurrando o alimento para dentro da faringe, por dobra da língua. O peristaltismo são ondas de contração muscular que seguem por todo o tubo digestório, empurrando o alimento para a porção da frente. Então, os três mecanismos são ações físicas do sistema digestório. Além delas, temos a ação química dos sucos enzimáticos, sucos digestivos, como a insalivação, o processo de insalivação, que facilita a digestão, especialmente do amido, contendo amilase salivar, na boca. A quimificação, que é a ação do suco digestivo estomacal, ou seja, o ácido clorídrico e as enzimas do suco gástrico realizam a ação digestiva de proteínas, especialmente no interior do estômago. Então, depois que esse material é digerido no estômago, dá-se o nome àquela massa esbranquiçada espumosa de quimo. Então, aconteceu a quimificação no interior do estômago. E a quilificação é a ação dos sucos digestivos intestinais, ou seja, suco pancreático, suco entérico e bile no interior do intestino delgado. Ali ocorre a quilificação, ou formação do quilo. A digestão ocorre em etapas. Primeiro, a ingestão do alimento. Logo em seguida, a ação dos sucos digestivos, realizando a digestão enzimática. Depois que o material macronutrientes foram dissolvidos, foram digeridos, vamos dizer, em micronutrientes, os micronutrientes serão absorvidos pelo intestino. E, logicamente, que os resíduos da digestão, que são fibras vegetais, resto de suco digestivo e até mesmo muitas moléculas orgânicas que não foram digeridas, serão eliminadas, serão ejetadas. Portanto, é a excreção. Então, repare que a digestão ocorre em fases. Ingestão, digestão, absorção do que interessa, eliminação do que não foi aproveitado. Ok? Lógico que grandes moléculas devem ser quebradas em moléculas menores para que haja o processo de absorção e utilização, então, pelas células do nosso corpo. O processo digestivo e a absorção, então, ocorre especialmente no intestino delgado. Existe a participação de outros órgãos nessas etapas, mas o principal órgão da digestão é o intestino delgado, ok? A absorção dos nutrientes ocorre especialmente em três regiões. A própria parede do estômago absorve um pouco de água, um pouco de monossacarídeo, como a glicose, e até um pouco de álcool. Quando se bebe uma bebida alcoólica qualquer, parte do álcool etílico é absorvido pela parede do estômago. Este é o motivo que faz o indivíduo de estômago vazio ficar bêbado mais rápido por conta da absorção estomacal do álcool etílico. Ok? Segundo órgão de absorção, o intestino delgado. O intestino delgado absorve especialmente quase todo tipo de material. Os aminoácidos, frutos da digestão, os monossacarídeos, frutos da digestão dos carboidratos, dos polissacarídeos, vitaminas tanto hidrossolúveis quanto lipossolúveis, ácidos graxos e glicerol, fruto da digestão dos diversos lipídios, remédios que você ingere, analgésicos, anti-inflamatórios e todo tipo de remédio, é absorvido especialmente no duodeno, a porção inicial do intestino delgado. E ainda o intestino grosso, que é especialista em absorção de água e eletrólitos. Então, repare que substâncias diferentes podem ser absorvidas em regiões diferentes do nosso sistema digestório. Porém, é o intestino delgado a área nobre de absorção de nutrientes. Não esqueça.
Vamos começar o estudo do aparelho digestório pela análise da boca. A boca é o órgão de entrada do aparelho digestório, que inclui dentes, órgãos vivos, a língua e as glândulas salivares. Vamos analisar isso passo a passo. Iniciando pelos dentes. O dente é um órgão vivo que apresenta na sua estrutura os seguintes componentes. A área da coroa, que é a área exposta, esbranquiçada, formada pelo esmalte insensível, extremamente rígido, devido ao grande depósito de cálcio, de flúor, magnésio e outros minerais. A área do colo, que é a base recoberta pela gengiva, e a área da raiz, que é cravada no alvéolo, nos alvéolos, nas reentrâncias da mandíbula. Portanto, você tem 3 regiões no dente: coroa, colo e raiz. A depender do tipo de dente, o dente pode apresentar uma raiz única, como os incisivos e os caninos, uma raiz dupla, como os premolares, e uma raiz tripla, como os molares. O ser humano apresenta 2 dentições. A dentição de leite, com 16 dentes, 8 na arcada superior, 8 na arcada inferior, mas são dentes temporários, que ao final da primeira infância, 9, 10 ou um pouco mais, os dentes se perdem e nasce no lugar a dentição permanente com 32 dentes. Retornando ao esquema anterior, repare que a boca apresenta aqui 4 dentes incisivos superiores e inferiores, são dentes de corte, laminados. Do lado deles, um canino de cada lado aqui, 2 na arcada superior, 2 na arcada inferior, são dentes para rasgar o alimento, penetrando na carne e rasgando. 2 premolares e 2 molares. São dentes de superfície achatada que vão triturar o alimento. Então, observe 3 funções importantes: dentes para corte, dentes para rasgar o alimento e dentes para triturar o alimento. Temos essa distinção devido à variação alimentar que a espécie se utiliza. Retornando à estrutura do dente, o dente apresenta o esmalte, que é a parte insensível, rica em minerais. Logo abaixo do esmalte, a dentina, que é um tecido extremamente sensível. Quando o esmalte se quebra, fratura ou a cárie atravessa o esmalte, afetando a região da dentina, o indivíduo sente dores com a sensação do frio, do calor, de picolé, café e coisas desse tipo, acabam provocando uma hipersensibilidade de dor, por conta da inervação que existe na área central da dentina. Essa região é chamada de polpa dentária e contém vasos sanguíneos e nervos. Quando a cárie atinge o esmalte e atravessa a dentina, pode atingir a polpa, provocando inflamações aqui nas regiões dos vasos sanguíneos e dos nervos. É necessário, muitas vezes, o tratamento de canal, por conta de que bactérias podem invadir o canal, provocar infecções, ultrapassar o poro aqui de saída da raiz e atingir, inclusive, a mandíbula, a estrutura óssea, provocando infecções mais graves. Esta é a estrutura dentária. Dentes com uma raiz, com 2 raízes ou com 3 raízes. Repare que o incisivo e o dente canino têm uma raiz. O premolar 2 e os molares 3 raízes. Ok? A estrutura da língua. O que é a língua exatamente? Um órgão muscular, vários feixes musculares se entrelaçam, dando a essa estrutura um movimento característico. Então, a língua ainda é recoberta por uma mucosa espessa, com a face inferior lisa e a face superior cheio de papilas linguais, estruturas de tipos diferentes. Observe tipos diferentes aqui sobre a língua, na lateral da língua. Então, nós temos, inclusive, células denominadas de tonsilas linguais, que produzem uma enzima. O curioso é que a língua produz uma enzima chamada lipase lingual, mas essa lipase que digere lipídio não atua no interior da boca. Devido à ativação a partir do ácido clorídrico, essa lipase produzida na língua só funciona quando chega no estômago. Então é necessário um pH ácido estomacal para que essa lipase seja ativada. A lipase é responsável pela digestão dos triglicerídeos que a gente ingere. Está aqui aproximadamente 30% deles. As papilas gustativas são de 4 tipos. Filiformes são as mais frequentes, são estas pontudas aqui, da superfície da língua. Papilas fungiformes, papilas circunvaladas, não se preocupe com as informações características aqui, e papilas foliáceas, que a gente pode ilustrar aqui. Sobre essas papilas,
galera, existem os corpúsculos sensitivos para o doce, salgado, azedo, amargo e o sabor umami também das proteínas, ok? Então aqui as filiformes, aqui as fungiformes, lembram um cogumelozinho, né? As circunvaladas, arredondadas, e as laterais da língua, que são foliáceas. Estas papilas permitem a sensibilidade para os sabores. Terceiro componente da boca são as glândulas salivares. Nós temos 6 glândulas, divididas em 3 pares. As parótidas, localizadas aqui na base da orelha, a parte inferior, na frente da orelha, direita e esquerda. As sublinguais, bem na base, no assoalho da língua. E as submandibulares, abaixo da mandíbula, lógico, né? Vamos analisá-las então. São 3 pares. Parótidas, a localização, já comentamos, as submandibulares e sublinguais. Porém, o líquido produzido por essas glândulas, na verdade, é uma solução mucosa rica em enzima, mas uma única enzima, a amilase salivar ou pitialina. Aproximadamente produzimos 1 litro de saliva por dia. E as funções da saliva são várias. Ela umedece o alimento, ela amolece o alimento, facilita então a mastigação, ela lubrifica a cavidade bucal e a faringe para que haja deglutição, reduzindo o atrito na hora de engolir o alimento. Portanto, a saliva é extremamente importante. Quando engolimos o alimento, o processo de deglutição ocorre em fases. A fase voluntária é a fase em que a língua empurra o alimento sobre o céu da boca, sobre o palato duro, até a faringe. A fase faríngea e a fase esofágica são involuntárias. Depende de contrações musculares e abertura e fechamento de válvulas. Portanto, sem saliva não há deglutição, porque o lubrificante da deglutição é exatamente este líquido, ok? Esta fase de deglutição depende diretamente de ações reflexas do sistema nervoso e de receptores químicos da região. Aqui nós temos em etapas o processo de deglutição. Repare que a etapa A é a fase voluntária. O alimento é empurrado sobre o céu da boca, né, especialmente sobre o palato duro, e vai em direção pela língua, empurrado pela língua, e vai em direção à faringe. Uma vez que ele entra na faringe, entramos na etapa B, fase faríngea, onde as cordas vocais se fecham, a epiglote baixa, fechando a entrada da glote, e a válvula faringoesofágica se abre. Repare que a válvulazinha do esôfago se abre para que o alimento desça em direção ao estômago. E a terceira fase, que na verdade é a fase esofágica, quando ondas de contração musculares empurram o alimento em direção ao estômago. Portanto, são as fases da deglutição. O esôfago, na verdade, é um tubo que comunica a faringe no início do estômago, na abertura do estômago, um tubinho de 25 centímetros de comprimento, com 2 válvulas. Uma válvula superior entre a faringe e o esôfago, então, faringoesofágica, e uma válvula entre o estômago e o esôfago, que então gastroesofágica. Funções do esôfago: secreta um muco viscoso para lubrificação e ainda tem a função, lógico, de transportar o alimento até o interior do estômago para que haja digestão. Está aí mais um órgão do sistema digestório. O corte do esôfago, mostrando a mucosa, produtora do muco viscoso, né? Submucosa, parede muscular, portanto, usando corantes, você visualiza um corte transversal do esôfago. Entrando no estômago, o esôfago tem fim aqui, termina no estômago. Existe uma válvula de entrada do estômago, que é a válvula cárdia, e este órgão chamado estômago é apenas uma continuação do esôfago, porém na forma de uma bolsa dilatada, em forma de J, localizado na porção superior esquerda da cavidade abdominal, imediatamente sob o diafragma fica aqui em cima, né? Então, o estômago tem camadas celulares importantes. Células mucosas na cavidade interna, que produzem o muco viscoso que protege a mucosa estomacal contra a acidez. Células enteroendócrinas na parede interna, que produzem o hormônio chamado gastrina, o estimulador da função estomacal. Falaremos depois. Células parietais, que produzem o ácido clorídrico, que facilita a digestão das proteínas. E células principais, osimogênicas, que produzem as enzimas estomacais, principalmente a pepsina, que digere proteína.
A verdade é que a pepsina é produzida na forma inativa de pepsinogênio. Quando o ácido clorídrico é liberado, o pepsinogênio é ativado, se transforma em pepsina e vai digerir as proteínas. Ok? Ainda existe uma lipase gástrica que inicia a digestão dos lipídios ainda no estômago, mas em pequena porção. Ok? Principalmente o estômago digere proteínas por causa desta enzima, a pepsina. O estômago tem uma estrutura formada por camadas musculares, feixes oblíquos, circulares e longitudinais. Isso dá uma capacidade do estômago de contrair em todas as direções. Regiões. A região de entrada é a região cárdia, a válvula cárdia. A região fúndica é a região das curvas do estômago. E aqui uma válvula de saída que é a região pilórica. Portanto, curva menor, curva maior, rugas ou pregas e inervação fazem parte também da anatomia do estômago. Ok? Bom, na parede interna, cortando a parede interna do estômago, nós temos glândulas especiais, as fossetas gástricas, projeções da parede do estômago, que formam as glândulas gástricas. Nessas glândulas existem células mais na superfície, que são produtoras do muco viscoso que protege contra a acidez. Nas células mais profundas das glândulas gástricas, você encontra células que produzem ácido clorídrico e enzimas. Ok? Aqui eu tenho células mucosas na superfície, células que produzem o muco, então, secretam o muco, estão aqui na superfície mais para dentro também, as células parietais que produzem ácido clorídrico, né? As células imogênicas que produzem a própria enzima pepsina, o pepsinogênio, né? E as células que produzem a gastrina lá no fundo, o hormônio estomacal que estimula a própria parede do estômago a produzir suco gástrico no momento da digestão. Bom, funções do estômago são várias. O estômago é aqui que começa a digestão das proteínas, de alguns lipídios e de ácidos nucleicos também. Portanto, o estômago então secreta o suco gástrico, rico em ácido clorídrico e enzimas. O estômago ainda ativa algumas enzimas por causa da acidez do HCl. Algumas enzimas só são ativadas em ambiente ácido, só são ativadas. Poucas bactérias morrem no interior do estômago. Não pense que toda bactéria morre na acidez do estômago. Por exemplo, a H. pylori é uma bactéria que causa gastrites sérias, inclusive levando ao câncer de estômago. Não morrem na acidez estomacal. Suportam essa exposição. O estômago ainda secreta hormônio, como a gastrina, e ainda absorve um pouco de água, um pouco de álcool, um pouco de carboidrato, como nós já dissemos antes. Certo? Então o estômago tem muitas funções. Além da absorção também, como a gente falou, de água, álcool e até algumas vitaminas do complexo B. Chegamos ao intestino delgado. Repare que o intestino delgado é um tubo longo de alguns metros de comprimento, podendo chegar até 6,5 metros quando a pessoa morre por causa da perda do tônus muscular. Bom, o intestino delgado se estende da esfíncter pilórica, da saída do estômago, até a válvula ileocecal, que é o início do intestino grosso, na região cecal aqui. Bom, o intestino delgado é subdividido em 3 porções. O duodeno, a porção inicial, de 25 centímetros, o jejuno, que tem quase 2,5 metros, porção mediana, e a porção final do intestino delgado, que é o íleo, a maior porção, cheio de alças, que aqui, ó, através desse canal, se comunica com a região cecal. Né? Então, íleo, cecal. Movimentos. O intestino divide a massa alimentar em várias porções. Então, ele segmenta a massa alimentar durante o processo digestivo e ainda realiza o peristaltismo, que são ondas de contração muscular que empurram a massa alimentar em direção à porção, né, do que vem a seguir. Sobre o intestino delgado, existem camadas celulares que formam uma espécie de manta de proteção. Aqui nós temos o grande aumento. Né? O grande aumento, na verdade, cobre o intestino delgado como um avental, é proteção. O pequeno aumento comunica o estômago na base do fígado, então junta os órgãos, une os órgãos, facilitando a junção mesmo, para evitar movimentos bruscos. Levantando o grande aumento, logo abaixo, você tem a região do mesocolo e do mesentério. Repare que o mesocolo e o mesentério apresentam grande quantidade de vasos sanguíneos, a circulação sanguínea é intensa próximo ao intestino. Liga o colo à parede posterior do corpo, né, o mesocolo,
E o mesentério recebe vasos sanguíneos, muitos vasos sanguíneos. Então, nutrientes absorvidos no intestino podem se direcionar a estes vasos sanguíneos. Ok? Aqui eu tenho um corte do tubo digestório com várias camadas. A mucosa intestinal, submucosa de proteção, né, camadas musculares, né, vasos sanguíneos diversos, e tecido de revestimento externo, tecido conjuntivo, tecido linfóide, produtor de leucócitos. Quer dizer, é um emaranhado de tecidos que nós não vamos analisar profundamente neste momento. Ok? Glândulas anexas ao sistema digestório. Como nós dissemos antes, vários sucos digestivos atuam na digestão. Um deles é produzido pelo pâncreas, o suco pancreático. É uma solução aquosa, alcalina, por causa do bicarbonato de sódio. Observe que o bicarbonato reage com ácido clorídrico, gerando cloreto de sódio, liberando CO2 e água. Então, é uma maneira de alcalinizar. O alimento que vem do estômago vem ácido, por causa dessa mistura aqui. Então, tem que ser alcalinizado para que as enzimas do suco pancreático atuem. Quais são as enzimas? A amilase pancreática, produzida por células do pâncreas, digere amido. A lipase pancreática digere lipídio. Tripsina e quimiotripsina, que digerem proteínas que não foram digeridas no estômago. E as nucleases, que digerem ácidos nucleicos. Então, repare que o suco pancreático digere amido, lipídio, proteína e ácidos nucleicos. Além do suco pancreático, ainda existe o fígado, que produz uma secreção denominada bile. A bile produzida no fígado é armazenada aqui na vesícula biliar para quando o alimento passar do estômago para o duodeno, intestino delgado, a bile é liberada. O que a bile faz? Em primeiro lugar, ela alcaliniza o ambiente no interior do intestino para que as enzimas do suco pancreático possam agir. Além do bicarbonato de sódio liberado pelo pâncreas, a bile também é alcalina. Então, isso facilita a ação das enzimas pancreáticas. Porém, a bile é composta por várias substâncias, pigmentos biliares, né? Água, sais inorgânicos, sais biliares, que têm como função a emulsificação das gorduras. O que é isso? Gotas de gordura maiores são quebradas em microgotículas, facilitando a ação, então, das lipases pancreáticas. A bile coloca a gordura em suspensão na massa alimentar e quebra a tensão superficial das gotas de gordura. Isso facilita a ação das lipases. Logicamente, facilita a digestão. Ok? Intestino delgado ainda apresenta, além de suas alças, ainda apresenta internamente várias dobras, milhares de dobras denominadas vilosidades intestinais. Repare que as dobras do intestino são chamadas de plices circulares. São várias dobras e pregas. E as dobrinhas internas da parede, o lado interno da parede, são chamadas de microvilosidades. Vilosidades. São evaginações da mucosa no interior do intestino, que medem em torno de 0,5 a 1,5 milímetros de altura, de comprimento. Servem para aumentar a área de superfície de absorção intestinal. Então, o intestino, que pode chegar a 6 metros de comprimento, ainda esticado com estas microvilosidades, atinge muitos metros a mais. Aqui eu tenho um corte, uma boa foto do intestino humano cortado, mostrando as vilosidades internas, as dobras internas. E aqui nós temos glândulas da parede do intestino. Além das vilosidades intestinais, quando você observa cada célula da vilosidade, você ainda encontra dobras na membrana da célula, as microvilosidades, que aumentam mais ainda a superfície intestinal. Células caliciformes produzem muco intestinal para lubrificação. Células enteroendócrinas produzem hormônios como a secretina e a colecistocinina, que nós analisaremos daqui a pouco. E ainda células da base, as células de Punnett, que produzem uma enzima chamada lisozima. Repare que o intestino, então, produz também secreções enzimáticas. O suco entérico. Olha a foto das vilosidades intestinais. Na parede interna do intestino, aumentam em até 8 vezes a superfície intestinal. São áreas de absorção. Olha a foto das microvilosidades na superfície de cada célula do intestino. Aumentam mais de 20 vezes a superfície intestinal. Então, observe que as dobras internas têm essa propriedade, aumentar a área de superfície intestinal, aumentando, então, a capacidade de absorção dos nutrientes. Ok? Eu tenho fotos aqui do intestino, de cortes da parede, do duodeno, do jejuno e do íleo. Não vamos analisar em termos de tecidos, vamos analisar de forma macroscópica.
Intestino delgado absorve, como a gente já falou antes, quase tudo o que você ingere. Então, parte da água, eletrólitos, vitaminas, minerais, carboidratos, por transporte ativo ou por difusão facilitada, monossacarídeos especialmente são absorvidos depois da digestão dos poli e dos disacarídeos, proteínas na forma de dipeptídeos, né? Na verdade, a digestão das proteínas provoca a formação de dipeptídeos, tripeptídeos, aminoácidos isolados, e aí então existem enzimas no intestino, como as dipeptidases, como as tripeptidases, que digerem esses componentes. Ainda os lipídios na digestão, gerando ácido graxo, gerando álcool, né, são absorvidos no intestino delgado. Requerem enzimas do suco pancreático e bile para completar o processo digestivo no intestino delgado, como já dissemos. Enzimas do suco entérico. No suco entérico nós encontramos maltases, que digerem maltose, sacarase, que digere sacarose, lactase, que digere lactose, e as peptidases, que digerem fragmentos de proteína, né? Aminopeptidases, dipeptidases, tripeptidases. As enzimas chamadas de sacaridases, que digerem outros disacarídeos, trissacarídeos e outros. Além das nucleotidases, que digerem nucleotídeos. Repare que no estômago há digestão de a ação das nucleases. Portanto, no estômago não, no suco pancreático, há ação de nucleases. E no suco entérico, nucleotidases. Nucleases digerem ácidos nucleicos. Nucleotidases digerem nucleotídeos, ok? Bom, motilidade. O movimento intestinal ocorre segmentando o alimento, dividindo em partes, fragmentando o quimo, misturando as secreções digestivas ao alimento e aumentando o contato com a superfície de absorção. E o peristaltismo, as ondas de contração, estimulados pela musculatura intestinal, facilitam esse movimento. Observe o videozinho que traz isso. Aqui eu tenho movimentos peristálticos. Observe o movimento intestinal, camadas de gordura num corte cirúrgico e as ondas peristálticas que o intestino pode apresentar. Ó, observe. Ok? Fechando o vídeo para continuarmos a aula. Temos uma etapa aqui que é o controle hormonal do processo digestivo. A presença de vários hormônios produzidos pelo próprio estômago, pelo intestino, para controlar o processo digestivo. Observe só, a presença do alimento estimula a insalivação. Então, a digestão de amido começa na boca. Estímulos nervosos chegam ao estômago pelo nervo vago, par de nervo craniano, que desce e passa pelo estômago, estimulando a produção do suco gástrico. Então, gente, quando você sente o cheiro da comida, não é? Quando você coloca e sente o gosto da comida, o cérebro, na verdade, o seu sistema nervoso central emite estímulos através do nervo vago, que já estimula, só do cheiro, já estimula a produção de suco gástrico. 30% do suco gástrico é de estímulo nervoso. Porém, quando o alimento chega ao estômago, estimula a parede do estômago, que produz gastrina, um hormônio produzido pelo estômago, gastrina, jogado no sangue, age sobre as glândulas da própria parede do estômago e estimula a produção de suco gástrico. 70% do suco gástrico é estimulado por hormônio, 30% por estímulos nervosos cerebrais. Quando o alimento passa do estômago para o intestino, aqui, ó, não é? Ele chega ácido no intestino. Então, repare, o alimento no duodeno libera o hormônio, o que libera o hormônio secretina. Esse hormônio estimula o pâncreas a produzir bicarbonato de sódio. Então, por que bicarbonato? Porque o alimento chega ácido do estômago no intestino, então o pâncreas libera bicarbonato, ou melhor, o intestino libera a secretina, que estimula o pâncreas, então ele libera bicarbonato, para neutralizar a acidez e facilitar a ação do suco pancreático. Portanto, o duodeno, então, agora produz colecistoquinina, que é outro hormônio. Essa colecistocinina ou quinina vai ao próprio pâncreas, estimula a contração do pâncreas para a liberação de suco pancreático. Então, a liberação do suco pancreático cheio de enzimas depende do estímulo deste hormônio do intestino. Esse hormônio, ao mesmo tempo, vai até a vesícula biliar, que armazena a bile, promove a contração da vesícula e a bile é jogada no intestino para promover a emulsificação das gorduras. Ok? Quando tudo já aconteceu, um outro hormônio produzido pelo intestino, está aqui o duodeno, a enterogastrona é liberada e ela avisa o estômago, vai até o estômago, avisando o estômago para
parar o movimento estomacal e a produção de outras secreções. Então, repare o número de hormônios. Estímulos nervosos estimulam o estômago a produzir suco gástrico. A gastrina liberada pelo estômago estimula o estômago a produzir suco gástrico. A secretina do intestino estimula o pâncreas a liberar bicarbonato. A colecistoquinina do intestino estimula o pâncreas a liberar suco pancreático e a vesícula a liberar bile para que os processos digestivos ocorram. Quando tudo ocorre, a enterogastrona, esqueci de destacar, né, em cor diferente, a enterogastrona avisa o estômago para parar aqueles movimentos porque o processo já aconteceu. Ok? Além destes hormônios, foram descobertos recentemente, na última década, outros hormônios como a grelina, produzida no estômago, é responsável por enviar ao cérebro a mensagem de estou com fome. E o PYY, responsável, sintetizado no intestino, que avisa o cérebro de que estou satisfeito, já comi muito, pode parar de comer. Observe que no gordinho se encontra, teoricamente, se encontra menos PYY, que diz que está saciado, e mais grelina, que diz que estou com fome. Então, o indivíduo come mais do que deveria e acumula na forma de gordura. No magrinho, acontece normalmente o contrário. Mais PYY, que diz eu estou saciado, e menos grelina, exatamente, que é o hormônio que estimula a fome. Ok? Isso talvez esteja relacionado com a obesidade, mas é preciso fazer estudos mais profundos para confirmação. Para terminar o nosso sistema digestório, o intestino grosso se estende da válvula ileocecal, final do intestino delgado, até o ânus. Então, o colo retal ou ânus. Né? Regiões, o seco é a porção inicial do intestino grosso, onde desemboca o intestino delgado. Aqui é a válvula ileocecal. Né? E o colo. Colos são 3 colos. Colo ascendente, colo transverso, colo descendente, o colo sigmoide, que é essa curva do intestino grosso, que termina no reto e na válvula ânus. Ok? Estão aí os componentes do intestino grosso. Não tem vilosidade no intestino grosso, não tem pregas circulares. Né? Tênia coli é o nome que se dá a essas fibras que prendem as bolsas do intestino, os áustros. Ok? Vamos adiante. Anatomia do intestino grosso. Tênias, áustreos, apêndice. Está aqui o apêndice intestinal, que fica na pontinha do intestino grosso, na junção com o intestino delgado, certo? Passando rapidamente, glândulas de Lieberkühn, da parede do intestino, que produzem secreções. Observe o grande número de células caliciformes que produzem secreções intestinais lubrificantes. Para que serve o intestino grosso? Absorção de água, eletrólitos e algumas vitaminas. Armazenamento da massa fecal e contração desse intestino empurra a massa fecal para fora. Então, a defecação. Ok? Terminando no reto e no ânus. Está aqui o reto, uma porção curta de 3 centímetros. Né? Às vezes as veias drenam a região anal, que drenam a região anal tornam-se dilatadas, varicosas. Essas veias inflamadas são chamadas de hemorroidas. Repare aqui as veias. Né? A válvula anal tem na verdade são 2 válvulas. A porção externa da válvula é músculo estriado, você controla a contração, a abertura dela. E a porção interna não é músculo estriado, é de contração involuntária. Então, a válvula dupla, quando as fezes no reto tocam a válvula interna, ela se abre automaticamente, né, por ação do sistema nervoso. E aí você controla a abertura da válvula externa para a defecação. Ok? Terminando a nossa aula, quimo desidratado forma as fezes. Composição das fezes, água, sais, células epiteliais do próprio tubo digestório, muitas bactérias, bioprodutos da digestão, moléculas orgânicas que não foram digeridas, fibras vegetais e outras. Então, a defecação depende do peristaltismo para conduzir as fezes ao reto. E o controle é do sistema nervoso parasimpático, que analisaremos num outro momento. Tá? Sendo que o esfíncter externo tem controle voluntário.